Para quem não me conhece, meu nome é Camila. O pastor hoje está lá na nossa prima Alvorada Church, lá no interior, foi pregar. A pastora está com a sua irmã bem doentinha, está cuidando dela. E por isso nós estamos aqui para servir ao Senhor nessa manhã, amém? Creio que o Senhor vai falar conosco, os adolescentes já subiram. Amém. Olha, obrigada, Maguidinha. Por 3 vezes eu orei nessa semana, pedi ao Senhor uma confirmação da palavra, e por 3 vezes o Senhor me deu o mesmo contexto. Então, nessa manhã é você e Deus. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a tua palavra em Oséias. Nós vamos caminhar por todo o livro de Oséias, então quem está com a Bíblia de papel, pode ficar com ela aberta. Glória a Deus. Oséias 1, versículo 2. A minha versão, falei para o Júnior ontem, a minha versão é arcaica atualizada. É Almeida, revista e atualizada, eu acho. Ara, tá, isso. Amém. Oséias 1, 2. Vamos ler? Quando pela primeira vez falou ao Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos da prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Dablin, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. E disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor, o seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Pois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu ela e deu à luz a um outro filho. E disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois o meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como da areia do mar, que não se pode medir, nem pode se contar. E acontecerá que no lugar de onde lhes dizia: vós não sois o meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá, os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. E subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Vamos começar por aí, amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eis aqui, Senhor, a Tua palavra, aquela que o Senhor colocou ardentemente em meu coração. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, toma, Senhor, a minha mente, o meu coração, a minha boca. Que não saia, Pai, nenhuma só palavra da minha boca que não for ordenada por Ti. Espírito Santo de Deus, toma a minha vida, Pai. Toma a minha mente nessa hora, eu te peço. Eu te peço também, Senhor, acampa teus anjos aqui nessa igreja, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o propósito dessa manhã venha se cumprir, eu te peço. Nos desperta, Senhor, aquele que está com sono, Pai, em nome de Jesus, visita nessa hora. Espírito Santo de Deus, nós declaramos mentes cativas a Ti nessa hora, nessa manhã, em nome de Jesus, Pai. Declaramos, Senhor, a Tua doce presença, que seja uma manhã, sim, Senhor, de restauração, de libertação, de conversão genuína dos nossos corações a Ti, Pai. É assim, meu Deus, que nós oramos e consagramos esse momento da palavra a Ti, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.
Então, eu não sei quem conhece aqui a história de Oséias, o livro de Oséias. É um livro dos profetas, os profetas menores. E esse livro de Oséias, essa palavra fala sobre um amor. Um amor de um homem por uma mulher infiel, que representa o amor de Deus pela sua igreja. Naquele momento, Jesus, o Senhor, né? Jesus ainda não. Deus levanta Oséias como profeta naquela nação, para falar, mas não de uma forma como os profetas falavam, né? Através da sua palavra, ali com autoridade, trazendo juízo. Mas o Senhor levanta Oséias para viver um sentimento de Deus em relação àquele povo naquela época. Eu espero que seja só naquela época. Então, o cenário onde Oséias estava vivendo, aquela época, a nação estava caída. Era espiritualmente falando, né? Era um tempo de prosperidade, eles estavam colhendo, estavam plantando, estavam vivendo, tocando as suas vidas. Mas o cenário espiritual era de completa decadência. O coração daquele povo estava completamente de Deus, imaginem, né? Eles foram libertos, eles foram constituídos ali numa terra, estavam vivendo as suas vidas, plantando, colhendo. E eles, aos poucos, foram se misturando com outro povo, com outros deuses. O altar, que era o altar do Senhor, que era um altar santo, aos poucos foi deixando de lado. Começaram a fazer sacrifícios a Baal no altar do Senhor. Esse era o cenário espiritual daquela época. As práticas religiosas eram vazias, eles iam ao templo, faziam o que tinham que fazer, iam para suas casas. Não havia mais uma entrega genuína do coração daquele povo ao Senhor. Eram só rituais religiosos vazios da presença, vazios do que realmente precisava ser feito, da finalidade do porquê eles estavam ali. Eles tinham esquecido da sua identidade e de quem eles pertenciam, quem era o seu dono. E a primeira pergunta que o Senhor nos faz nessa manhã: nós sabemos qual é a nossa identidade em Deus? O que nós estamos fazendo aqui todos os domingos, quando a gente vem às quartas? Quem nós somos em Deus, né? É um rito vazio, um rito religioso, ou nós estamos realmente aqui porque nós sabemos a quem nós pertencemos? Essa é a primeira chamada do Senhor nessa manhã. Assim como ele levantou Oséias naquele povo para perguntar: o que vocês estão fazendo? A quem vocês estão indo buscar? O que vocês estão fazendo no altar? É o que o Senhor nos pergunta nessa manhã. Olha, falei para Deus que eu não gosto dessas palavras de confronto, mas eu vou fazer o quê? E Oséias é chamado a profetizar nesse cenário. Então, Deus, como a gente leu ali no capítulo 1, levanta e fala: olha, você vai ser a personificação da minha dor. Você vai casar com uma mulher infiel e vai ter com elas filhos. Agora vocês ficam imaginando o cenário. Oséias, um profeta, um homem de Deus, creio eu que ele íntegro, correto, diante de uma nação se levantando e casando com uma mulher de prostituições. Imagina o choque para a sociedade. Mas era a forma que Deus precisava falar com aquele povo naquela época, de uma forma que iria chocar, ia tirar eles do... Imagina, se Deus levantasse com esse povo todo perdido do jeito que estava, completamente enganado, levantasse só alguém para falar. Seria só mais um falando e declarando a presença do Senhor. O Senhor precisava de uma personificação da sua dor, e foi assim que ele levantou Oséias. Amados, Deus não desiste de nós. Tem um recado que eu quero passar nessa manhã, é que Deus não desiste de nós. Imagina uma nação completamente corrompida e longe de Deus. Imagina o coração do Senhor sangrando, vendo todo aquele povo que foi liberto, que foi curado, que foi... Como que é o nome? Me fugiu a palavra. Provido pelo Senhor. Completamente longe de Deus, oferecendo sacrifícios a Baal. Eles acreditavam que Baal era um Deus que trazia chuvas de outono e queria ajudar eles nas colheitas. Olha só o quão distante eles estavam.
A confiança deles não estava mais em Deus, estava em outros deuses. Imagina o coração de Deus, ele era o povo dele, a noiva de Cristo, o coração dele estava ali. O que o povo estava vivendo não era só uma crise de fé, era uma crise moral, uma crise política. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Imagina, se a gente lê todo o livro de Oséias, e aí eles falam que as filhas estavam também se prostituindo, não só as filhas de Oséias, tá? Estou falando das filhas ali, das filhas de Israel, se prostituindo, as noras se deitando com seus cunhados, era um caos. E os homens não diferentes também estavam se prostituindo com outras mulheres. Então era o caos moral, social, político, estava tudo fora de ordem. E ainda assim Deus levanta um profeta para falar: ei, eu ainda amo você, eu ainda amo a minha nação, eu estou aqui esperando por você, esperando o seu arrependimento. A aliança de Deus estava sendo completamente violada. Imagina o coração. Eu lendo assim, relendo, na verdade, né, esse livro, eu fiquei imaginando o coração de Deus diante de todo aquele cenário. O seu povo se esquecendo de quem era o seu Criador, o que Deus tinha feito por eles. E Oséias é levantado com um anseio ardente no coração de demonstrar para aquele povo que Deus ainda era Deus. Se você ler todo o livro de Oséias, você vai ver um livro repleto de sentimentos, repleto de dor. E um Deus vivo clamando ao seu povo que volte ao centro da sua vontade. E se você também ler aqui no livro, você vai perceber que Israel não percebia a sua própria condição. Eles estavam tão perdidos ali, nos seus afazeres, nas suas coisas, nas suas preocupações, que eles não estavam nem percebendo qual era a condição deles. E será que nós temos percebido qual é a nossa condição diante de Deus? Olha, não estou falando que para quem, eu me desviei, não estou mais na presença do Senhor. Estou falando para nós mesmos, enquanto filhos de Deus, vindo aqui todos os cultos, estando na presença dEle. Será que nós temos percebido qual é a nossa condição diante de Deus? O nosso coração realmente está em Deus, nas coisas do Senhor, naquilo que Ele tem nos chamado a fazer? Que o Senhor nos desperte nessa manhã para saber qual é a minha condição. É uma manhã de ceia, da gente examinar o nosso coração, não é o que fala lá no livro de Coríntios? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, que o Senhor nos examine realmente, esquadrinhe o nosso coração nessa manhã e nos traga à memória qual é a nossa condição diante de Deus. Uma condição de religiosidade, de ir ao culto, fazer um rito, ou realmente de estarmos aqui clamando a Deus por uma transformação na nossa casa, na nossa família, no nosso ego, no nosso orgulho, naquilo que nós pensamos que nós somos. Esse povo se achava muito próspero, muito protegido, muito seguro por tudo que eles tinham. Mas como diz lá em Apocalipse, eles estavam pobres, cegos e nus. Eles só não percebiam essa condição de tão cegos que eles estavam. E aí Deus levanta, Oséias, eu vejo que ele levanta como um espelho para aquela nação. Olha, vocês se acham isso, vocês se acham aquilo, mas essa aqui é a verdadeira condição onde vocês se encontram. Como Gomer, uma mulher infiel àquilo que Deus tem chamado vocês a fazer. Então a gente vê ele se casando com Gomer, uma mulher infiel. Ele se casa com ela, tem filhos, ela vai embora, deixa ele com os filhos, se casa com outro, se casa não, né? Fica com outros homens, volta para a sua vida de prostituição. Ela sente falta, a palavra fala da lã, do azeite, daquilo que estava lá fora. Ela troca toda a segurança, toda a estabilidade de um casamento com Oséias, com o homem direito, pelas coisas lá de fora. Lá eu tinha dinheiro para comprar lã, para ter o melhor azeite, os melhores perfumes.
Queria que na sua cabeça você fosse fazendo uma ligação. Oséias como Deus te oferecendo estabilidade, segurança, identidade. E Gomer como a mulher infiel que troca essa segurança e essa estabilidade por qualquer coisa. Qualquer coisa era melhor do que estar ali com Oséias. E eu volto a dizer, irmãos, não são grandes pecados, não são grandes... Como eu posso dizer? Não são grandes coisas, de repente, que o Senhor está falando conosco nessa manhã. De repente, a gente tem trocado a presença de Deus por qualquer coisa. Qualquer coisa é melhor do que estar na presença de Deus. São coisinhas pequenas que nós vamos concedendo e trocando e indo, e nos afastando e não vamos percebendo, porque são pequenas coisas. Justamente porque são pequenas coisas. Oséias, então, se torna ali a encarnação da dor de Deus. Eles se casam, têm 3 filhos, e eu anotei aqui o significado do nome dos 3 filhos, que era a mensagem que Deus queria passar para aquele povo. O primeiro se chama Jezreel, que era o símbolo do julgamento de Deus que Deus traria sobre a nação. A segunda, que era uma menina, filha, Deus chama de não favorecida, que quer dizer que Deus deixaria de mostrar a sua misericórdia para Israel, mas Deus deixa bem claro aqui que era por um tempo. E o segundo, não meu povo, que representava o rompimento da aliança daquele povo com Deus. Deus estava dizendo ali com aquele terceiro filho, vocês não se comportam como meu povo, então vocês serão chamados não meu povo. Então, como eu falei, Gomer, depois de ter esses 3 filhos, ela vai embora, ela vai embora, se esquece do seu marido, dos seus filhos. E eu quero te dizer nessa manhã que Deus tem dado sinais para nós. Assim como, imagina, aquela mulher se casou com um profeta, imagina o ambiente em que ela vivia, os 3 filhos que ela teve, cada um com um nome, dizendo qual seria a sentença de Deus sobre Israel, e mesmo assim ela vai embora. Ela ignora os sinais que Deus estava dando, ela ignora o ambiente de segurança onde Deus a chamou para viver, e ela simplesmente vai embora. Pai, não quero saber, que eu vou ser desfavorecida mesmo, não vou ser povo de Deus mesmo, eu vou embora, vou viver a minha vida, vou fazer aquilo que eu quero fazer. Como é difícil estar na presença de Deus, abrindo mão da nossa vontade, né? Eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, é uma luta constante. Mas o Senhor nos chama nessa manhã para um posicionamento, para dizer não àquilo que a nossa carne, que a nossa alma deseja. Que o Senhor seja o mais importante nas nossas vidas, realmente como Jesus falou ali, que o maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento. Esse é o maior mandamento e nós temos que voltar a nos lembrar disso. Amarás o Senhor, só o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Eu fico me perguntando em que momento nós nos esquecemos desse mandamento. Que o Senhor deixou de ser prioridade da nossa vida. Amar ao Senhor com todo o nosso coração. Já pararam para pensar na grandiosidade desse versículo, dessa palavra, desse mandamento que o próprio Jesus nos deixou? É de todo o coração, de toda a alma e com todo o nosso entendimento. É com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. E esses dias é difícil amar a Deus com tudo que nós temos, são tantas informações, são tantas coisas acontecendo. E aí, de repente, dá para encaixar uma coisinha ou outra, né, na nossa vida que não seja o Senhor. Não podemos fazer concessões com Cristo, não podemos fazer concessões, não dá para amar um pouco ao Senhor e amar um pouco as coisas do mundo, irmãos, não dá. Porque fazendo essas pequenas concessões que a frieza vai entrando no nosso coração, que nós vamos nos afastando de Deus. Nós somos chamados a amar ao Senhor com tudo
tudo que nós temos, abrir mão do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa vontade de falar, eu vou dar um basta nesse casamento, eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver essa vida. Será que foi para desistir realmente que o Senhor te chamou do seu casamento? O Senhor gritou no meu coração essa semana sobre casamento, meu Deus. O Senhor te chamou para ficar casada até o final, meu irmão. Até o final, minha irmã. Procura conserto. Não deixa as coisas saírem do trilho para só então pedir socorro. Pede socorro agora, no começo, enquanto ainda dá tempo. Pede ajuda. Se nós vermos ali aquela passagem quando Jesus, primeiro milagre de Jesus que ele faz naquele casamento, que ele multiplica o vinho. E Maria fala para ele, olha, acabou o vinho, a gente tem que fazer alguma coisa. E ele fala, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, não é? Eu fico imaginando que Maria estava perto da cozinha, ela era íntima, ela sabia o que estava acontecendo naquele casamento. Imagina, os convidados não sabiam o que estava acontecendo, que o vinho estava acabando. Mas Maria era próxima daquela família, daqueles noivos, ela sabia o que estava acontecendo. Clame ao Senhor por pessoas que estejam no seu casamento, na sua casa, assim, bem pertinho, na cozinha, que saibam o que está acontecendo. Então Maria se coloca ali como intercessora diante de Jesus e fala, olha, o vinho está acabando, alguma coisa precisa ser feita. Aí você fica se aconselhando com quem não tem temor à palavra. Ou então se fecha na sua casa e fala, esse problema é meu, o problema do meu casamento é meu, sim, é seu, mas você pode contar com uma igreja, com um intercessor, com os teus pastores, pede ajuda, não deixa que a tua família se acabe, meu irmão. Pede socorro, a gente tem essa inclinação de quando as coisas começam a dar errado, a gente se isola. Eu me isolo, esse problema é meu, esse problema é da minha casa. Que o Senhor quebre o teu orgulho nessa manhã, pede ajuda. Eu tenho insistido porque é o que está no meu coração, pede ajuda, não permita que o seu casamento acabe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem uma palavra, tem uma saída, o Senhor pode todas as coisas. O Senhor chegou naquele casamento, Ele multiplica a água em vinho e Ele traz a alegria novamente. Imagina a vergonha, no meio da festa, a palavra fala que passando-se 3 dias o casamento, o vinho acabou. Eu nem ia falar sobre isso, mas imagina a vergonha para aquele casal. O Senhor está falando nessa manhã conosco sobre uma vergonha que nós precisamos expor. E o Senhor transforma água e vinho, e o vinho menor, o último vinho, na verdade, fica melhor do que o primeiro, não é o que fala a palavra? Que ele apresenta ao mestre Sala, ele fala, nossa, mas esse vinho é muito melhor do que o primeiro que foi servido. Esse é o plano de Deus para a nossa família, o final ser muito melhor do que o começo. Geralmente é o inverso no mundo, né? O casamento começa bem, e aí, com o passar dos anos, as coisas vão ficando meio esquisitas, o amor vai esfriando, a gente vai se irritando um com o outro, já não existe mais tanto amor, tanta cumplicidade. Mas nessa passagem nós vemos que com o Senhor as coisas são o contrário, o final é melhor, as coisas vão melhorando, porque o Senhor entra na nossa casa, entra na nossa família, não desista da tua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? E Gomer aqui troca aquela casa, troca aquela segurança do seu lar por uma promessa vazia, por uma promessa de estar lá fora, se prostituindo, ganhando lã, vinho, azeite. Ela acha que é aquilo que ela precisa. Imagina o quão cego você pode estar, pode ficar, por trocar a presença do Senhor por lã, por vinho, por azeite. Não troca a segurança de estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, por qualquer coisa. As coisas vão se complicando no meio do caminho, eu sei, mas o Senhor pode todas as coisas.
O Senhor pode restaurar, o Senhor pode curar, o Senhor pode libertar. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O Senhor não deixou de fazer, não deixou de operar milagres. Ele continua o mesmo, Ele é imutável, é o que me garante a palavra de Deus. Mas é que nós temos uma preguiça de buscar em Deus a solução. É muito mais fácil nós abrirmos mão de tudo. É muito mais fácil nós continuarmos vivendo a nossa vida. Dá uma preguiça de se consagrar, uma preguiça de orar, de buscar em Deus uma resposta, e uma agonia, um anseio de ter tudo resolvido da nossa forma. E aí nós não esperamos o tempo de Deus. O Senhor sabe o tempo de te restaurar, o Senhor sabe o tempo em que vai te libertar, o Senhor sabe o tempo em que Ele vai trazer a cura, o Senhor sabe o tempo onde Ele vai operar o milagre que você tem pedido, só Ele sabe. Mas é um anseio dessa época, um desespero, uma vontade de fazer as coisas na força do nosso braço. Nós não podemos esquecer o Deus imutável que nós servimos. Ou você confia no Deus que você serve, ou você confia no Deus em quem você entregou a sua vida, ou você vai vivendo, só vai vivendo e vai quebrando a cara, e vai voltando, e vai vivendo, e vai voltando, e vai quebrando a cara. Espere em Deus, irmão, espere em Deus. O amor dele não muda. Ele permanece nos amando e esperando, nos amando e esperando. Assim como Oséias ficou ali amando e esperando o retorno de Gomer, o Senhor permanece nos amando e esperando o nosso retorno, o retorno do nosso coração a Ele, o retorno da nossa alma, dos nossos pensamentos, das nossas orações pela manhã. O Senhor continua te amando e te esperando. Aquele momento em que você colocava um louvor sozinha no quarto e gritava: Senhor, eu estou aqui, eu te amo, não para pedir nada, mas porque você amava estar na presença dEle. E o Senhor fala para você nessa manhã: eu continuo te esperando. Olha, eu estou lá no quarto ainda te esperando. Olha, eu ainda estou esperando todas as manhãs pelo teu bom dia. Olha, eu estou aqui, eu estou te esperando, eu não vou desistir de você. O Senhor não desiste de nós, assim como Oséias não desistiu de amar a Gomer com todo o seu coração. E essa posição de Oséias quebra toda a lógica, porque o amor de Deus por nós é assim, não tem lógica. Imagina você permanecer num casamento como esse. Ele já se casou com uma mulher infiel, com uma mulher do mundo, para não ficar falando, uma mulher das coisas. Ele já casou com uma mulher completamente esquisita. Esquisita é melhor, né, dona Antônia? Fechou? Então tá bom, dona Antônia disse que esquisita é melhor. Ele já casou com uma mulher infiel. Teve 3 filhos com nomes de sentença sobre Israel. Essa mulher simplesmente vai embora de casa e ele permanece na sua fidelidade, esperando o retorno dessa esposa para casa. O amor de Deus é assim, não tem lógica, Ele continua nos esperando. O amor de Deus não nos acusa, o amor de Deus continua só esperando o nosso retorno. Não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele está só nos esperando. Não deixa que o inimigo das nossas almas acuse a sua mente e fale: olha, não há mais redenção para você. Olha quão longe de Deus você já foi. Você acha mesmo que você vai ser aceito? É mentira de Satanás. Ele continua te amando e te esperando. Não importa o quão longe você tenha ido, Ele está esperando que você volte. E eu continuo falando, eu não estou falando de alguém que desviou-se do Senhor. Eu estou falando de você que está com o coração longe dEle, longe do seu Pai. Então a vida de Oséias se torna o próprio sermão de Deus. E aqui falando um pouquinho sobre Oséias, né? Qual tem sido o nosso sermão com a nossa vida? O que as pessoas têm visto de Cristo em nós? Será que o nosso posicionamento tem glorificado o autor e consumador da nossa fé? Nosso posicionamento aí fora. As pessoas têm visto Cristo em nós, a personificação da sua palavra, da sua dor, do seu sacrifício.
o que tem saído da sua boca, como é que você tem se comportado. Você é o representante, o embaixador de Cristo do reino dos céus. Como é que você tem se comportado da porta dessa igreja para fora? As pessoas aceitariam Cristo sem você abrir a boca? Só com o teu posicionamento? Pensa comigo nessa manhã. Imagina, Oséias estava sozinho ali, como profeta. Só ele, não tinha mais ninguém do lado dele. E ele permaneceu fiel. Fiel àquilo que o Senhor o chamou a fazer. Essa manhã o Senhor traga à sua memória aquilo que Ele te chamou para fazer. O que o Senhor chamou lá quando você se converteu. Você tem estado fiel ao seu chamado, aquilo que o Deus colocou no seu coração que você precisava fazer. Tem permanecido nesse posicionamento fiel àquilo que Deus te deu. Aconteceu isso, aquilo, irmãos. Cristo é a nossa prioridade. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Não importa o que passou, o que falaram, o que fizeram, é você e Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. E a parte B, e ao próximo como a você mesmo. Deus decide nos amar e pronto. E essa tem que ser a nossa decisão. Eu escolho amar ao Senhor e pronto, e ponto final. Sem concessões, sem... mas chega de desculpa, irmãos. É você e Deus, você e Deus. Não tem mais ninguém nesse meio aí, nesse bololô. É você nessa manhã e Deus. Você e o autor e consumador da sua fé. Para de colocar a desculpa da tua frieza no outro. É muito fácil, é muito mais fácil. Eu digo porque eu por muito tempo fiz. Mas eu estou assim, eu não quero mais, porque isso, porque aquilo. É desculpa da nossa alma preguiçosa, eu não queria. Eu simplesmente não queria mais. E eu te peço nessa manhã, toma o teu posicionamento por você. É você e Deus, não tem mais ninguém, não é culpa de ninguém. Desculpa eu te falar, quebra o teu orgulho nessa manhã. A tua altivez é você e Deus. Ou então assume, eu não quero e pronto. Não quero mais e pronto. Rejeito o sacrifício feito por mim, não quero mais. Eu quero viver assim e pronto. Não é culpa de ninguém, é você e Deus. Não é culpa do teu marido, não é culpa lá fora, não é culpa das finanças, porque o Senhor pode colocar em ordem todas as coisas. E é impossível nós não linkarmos nessa manhã essa história, esse sacrifício com Cristo, com aquilo que Ele fez por nós. Irmãos, por favor, nessa manhã de ceia, traga à memória o porquê que você está aqui. Volta lá nos evangelhos, traz à tua memória o sacrifício de Cristo para comprar a tua vida com seu precioso sangue. Eu não sei qual foi o buraco que Jesus te tirou, eu sei o meu. Ontem, lavando o banheiro, a dona de casa, a Marta, lembra da Marta? As mulheres. A Marta, aleluia. Mas eu, por um momento, ali lavando o banheiro, conversando com Deus, o Senhor me levou a um período da minha infância tão doloroso. Eu falei, Senhor, por que eu estou lembrando disso agora? E aí, na hora da palavra, eu falei, foi desse buraco que o Senhor me tirou. Foi daquele buraco que Jesus me tirou. Eu não sei de onde foi que Jesus tirou você, mas ontem o Senhor trouxe à memória o buraco cheio de dor da minha infância, de onde Ele me tirou. Que o Senhor traga nessa memória sim para você, para que haja um despertar nessa manhã. Foi daqui que o Senhor me tirou. Não é possível que eu estou vivendo a minha vida sem me lembrar de Cristo. Eu era assombrada por um espírito de morte, um espírito de loucura. Eu não conseguia dormir, eu não podia pedir ajuda para ninguém, porque ninguém entendia o que eu estava sentindo. Eu me lembrei daquela menina de 8 anos ontem, cheia de dor, cheia de medo, com aquela sensação de enforcamento. Eu imaginava que a qualquer momento eu ia morrer, eu não entendia o que era. Imagina, eu ia compartilhar com quem aquela dor? Eu morava só eu e a minha avó já é uma senhorinha. Fiquei, sei lá, eu por quanto tempo com esse espírito de loucura e de morte me rondando. Até que um dia eu estava na sala,
E a minha vizinha, que era ecumênica, porque um dia estava no pagode, um dia estava ouvindo louvor, um dia estava ouvindo o Padre Marcelo. Lembra da época do Padre Marcelo? Que bombava naquela época. E a minha vizinha, nesse dia, eu estava numa angústia, eu me sentia dentro de um caixão fechado. Era um negócio pesado, irmãos. E nesse dia ela estava crente, aleluia. Aleluia. O Senhor usa as coisas loucas desse mundo, né? Aleluia. Estava ali na minha sala, a sensação que eu tinha que é o que eu ia morrer, com alguém me enforcando, quietinha ali, sentada no chão, assim, sem saber muito bem o que fazer. E essa mulher botou um louvor, essa vizinha, bem alto, bem alto. Eu fui tomada de um choro, eu não entendia o que era. Hoje eu sei que o Espírito Santo me visitou naquele dia. E Ele me libertou daquele espírito de morte, de loucura, mesmo sem eu entender o que estava acontecendo. Eu tenho certeza que eu fui liberta naquele dia, porque nunca mais voltou. Nunca mais. Agora você imagina, eu nem conhecia, imagina, eu tinha 8 anos, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia da libertação, eu não conhecia Cristo, eu não sabia do Espírito Santo, e ainda assim Ele foi até lá, me salvou, me libertou daquele espírito. Esse é o amor de Deus. Ele não precisa que a gente vá lá, ai meu Deus, por favor, Ele nos libertou. Eu não sei da tua história, da tua infância, do que Ele te libertou, do que Ele te curou, o que Ele já fez no teu casamento, quais foram as curas que Ele já operou na sua casa, mas eu sei que você sabe. Ah, eu sei. Não importa o teu estado hoje, ai Camila, hoje está tudo fora do lugar. Do lado de cá também não está tudo muito no lugar. Mas eu já sei que esteve muito pior. Ah, eu sei. Eu sei o que Ele já fez por mim. Eu sei que eu sirvo a um Deus vivo. Nessa manhã, saia daqui com essa certeza. Eu sirvo a um Deus vivo. Ele me encontrou quando eu nem o procurava. Quando Ele te encontrou, você nem procurava por Ele. Você pode até achar, eu fui na igreja, levantei a mão e aceitei a Cristo. Mas Ele já estava atrás de você, ó. Te libertando, te curando, te trazendo livramento, você nem imaginava. Deus nos escolheu, aleluia. Essa mensagem desse casamento quebrado mostra para nós um propósito eterno. Deus continua fazendo, Ele continua operando. Que horas são, Jesus, meu Deus? Oséias 6. Abram comigo, por favor. Poxa, eu nem li Oséias 3, ai meu Deus. Vamos ler Oséias 3 primeiro, rapidinho. Aleluia. Obrigado, dona Antônia, aleluia. Oséias 3. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada do seu amigo e adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora ele olhem para outros deuses e amem os bolos de passas. Comprai-a para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Aqui é a continuação de quando Gomer vai embora. Vai embora, volta para o adultério. E o Senhor fala para ele, vai lá resgatar a tua mulher, compra ela de volta da escravidão. Foi o que o Senhor fez conosco. Vai lá, liberta ele da escravidão espiritual e traz de volta para o meu reino. O Senhor nos visita nessa manhã, vai lá, Espírito Santo de Deus, e liberta ele da escravidão espiritual e traz ele novamente para o meu reino. Oséias 6 fala. Tá aí, Júnior, por favor, Oséias 6. Vinde e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e nós viveremos com Ele. Vinde e voltemos ao Senhor, é a chamada nessa manhã. Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele tem cura para nós. O capítulo ainda fala, prossigamos em conhecer a Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Gomer foi comprada, foi remida, assim como nós fomos remidos pelo sangue de Jesus. Fomos comprados por um alto preço. Nessa manhã temos que nos lembrar disso, do sacrifício que nos traz a paz, como diz lá Isaías. O sacrifício que nos traz a paz, o sacrifício estava sobre ele.
Para finalizar, vamos ler Oséias 14. Eu embolei tudo. Poxa vida. Aleluia. Se você puder, na sua casa, é uma leitura deliciosa do livro de Oséias. Leia o livro inteiro, amém? E entenda, aqui fala completamente do amor redentor de Deus por nós. Ele continua nos esperando. Abriram aí Oséias 14? Amém. E Oséias 14 finaliza assim: volta, Israel, volta para o Senhor, o teu Deus, porque pelos teus pecados você está caído. Tende convosco palavras de arrependimento, convertei-vos ao Senhor, diz ele. Lhe perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de não ouvires os sacrifícios dos lábios. O Senhor quer um coração quebrantado e contrito e não sacrifício, também diz a palavra. Versículo 3 diz assim: a Assíria já não vos salvará, não confia no que está lá fora, a tua segurança não está lá fora. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos as obras das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. E que coisa linda o versículo 4 que diz assim: eu curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo te amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como um orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Olha só, esse povo vivendo nessa época onde a agricultura era tão valorizada, e o Senhor usa esse enredo para declarar o seu amor sobre Israel. Versículo 5 novamente: eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Esconder-se-ão dos seus ramos, e o seu esplendor será como de oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo, a sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Por que você tem trocado o Senhor por um ídolo? Eu te ouvirei, eu cuidarei de ti. Eu sou como o cipreste verde, e de mim procede o teu fruto. Essa é a promessa do Senhor nessa manhã de ceia para nós. É do Senhor quem vem o teu sustento. É do Senhor quem vem a tua paz. É do Senhor, é nele, só nele você pode ser completo. Não há outro lugar, não há o que fazer, não há onde ir. Só no Senhor nós temos plenitude. Tenha essa certeza nessa manhã. Nós ficamos nos enganando, achando que a nossa alma precisa de tantas coisas, mas é tão simples: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É só isso, nisso se resume o Evangelho, nisso se resume a palavra do Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Saia daqui nessa manhã com isso latejando no teu coração: eu preciso amar o Senhor, o meu Deus, de todo o meu coração. Traga memória nessa manhã de ceia o lugar de onde o Senhor te tirou. Aquilo que só Ele pode fazer, Ele quer continuar fazendo. Aquele que começou a boa obra irá completar até a volta de Jesus. Tenha essa certeza, Ele não desiste de você. Ele vai continuar falando, Ele vai continuar te chamando, Ele vai continuar te libertando, Ele vai continuar te visitando, até que você esteja completo na presença dEle. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Deixamos aqui o louvor. O Senhor nos fala nessa manhã: eu vou te curar de toda a tua infidelidade. Eu vou te curar de toda a tua infidelidade. Você é minha, você pertence a mim. Que Deus restaure a tua identidade nessa manhã. Você é meu filho, você pertence a mim. Você é minha filha, você pertence a mim. Você é a minha noiva amada. A sua alma não precisa
precisa de mais nada que está lá fora. A tua alma só vai encontrar descanso no Senhor. Para de procurar lá fora aquilo que você só vai encontrar no Senhor. Você só está perdendo tempo. A tua alma precisa e anseia pelo teu Criador. Você só precisa de Jesus. Para de perder tempo. O Senhor te chama nessa manhã. Para de perder tempo. Esse vazio na tua alma só precisa de Jesus. É de Jesus que você precisa. Aleluia. Adore ao Senhor. Fala com Ele no teu lugar. Peça perdão a Ele pela tua infidelidade. Volte ao Senhor. Volte ao Senhor.